Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Andy do Boa Sacada. Hoje a gente vai falar um pouquinho da final, né? Tanto da Superliga Feminina quanto da masculina que acabou agora. Muito emocionante. Eu vou chamar o Peterson agora pra gente dar uma conversadinha sobre. E aí, meu querido, como é que você tá? Tô bem, e você? Bem, ótimo, né? Maravilhoso, saiu um peso Saiu, das costas. saiu Já depois de começou? muitos anos. Já começou o negócio? Eu acho que já tá no ao vivo. Bora então começar a falar da feminina ou do Cruzeiro que acabou de ser campeão. Vamos falar do Cruzeiro, que é mais rápido, depois a gente vai pro que interessa, né? Exato. Vamos, A gente vamos... pôde ter. Hoje acho que deu pra entender um pouquinho do que é o Cruzeiro, né? O Cruzeiro perdeu o primeiro set ali. Acho, e conseguiu até quase encostar. Tirou 9 pontos de diferença, né? Que chegou a acontecer. E no fim, chegou ali a encostar um pouquinho, Campinas levou. O Felipe conseguiu fazer algumas peças ali se movimentar, né? Tirou o Wallace e o Douglas Souza, entrou o Vacari e o Openkowski, que, tipo, deu a maior cara pro Cruzeiro. E aí a gente consegue entender como que é a força de um banco, né? Eles estavam no banco, não eram titulares, entrou em alguns jogos e conseguiu mudar aí o jogo do Cruzeiro. O que você achou dessa mudança? O do Cruzeiro, acho que foi aquilo que você falou, mano. Quando acabou o primeiro set, o Cruzeiro quase chegando lá, já deu pra ver que no final ia dar Cruzeiro. Eles sabem ganhar. A gente sempre fala que é difícil fechar jogos, né? O Cruzeiro sabe direitinho fazer essa parte. E teve uma coisa que faltou pro Campinas, né? Banco. Diferente do Cruzeiro, que teve banco de sobra, né? O Penkowski e o Vacari entrou fazendo total diferença. Então, é que eu acho que 80% ali foi da vitória, foi em cima dos dois. Quem entrou fazendo muito volume de jogo, várias defesas, ataque. O Openkowski veio furando a quadra do Campinas e eu acho que é isso que veio a vitória. O Felipe soube, né, mexer as peças bem, diferente do Campinas que quase não usou o banco, entrou para sacar, errava, não teve um banco efetivo. Eu acho que isso que faltou, não teve um banco efetivo. E foi diferente dos Cruzeiros dos últimos anos, que só tinha os seis e não tinha mais ninguém, né? Sim. Aí, esse ano o Cruzeiro. Esse ano não, né? Desde o ano passado, quando retrasado, o Open Cost, já desde que o Wallace fez aquela papagaiada lá, ficou suspenso e tal, o Open Cost que tomou conta. Em muitos times, na maioria, ele seria titular, fácil. Uhum. Seria titular fácil. É impressionante como que ele joga, né? E o Vacari veio meio para disputar a vaga, meio para tirar o time do sufoco. Porque não tinha isso antigamente. Eram os dois titulares de ponta e já era. Se desse alguma coisa ruim, se vira. Você acha que ele poderia ter sido convocado? Cara, é aquilo que você fala, né? É muito. Por qualquer coisinha a gente tá convocando. Você fala muito disso daí. Ele pode ser, tá numa lista legal para ser, mas a questão não é nem convocar ele. Você tira quem? É muito. Acho que pra É, questão de ponta tá muito pelo parecido hoje em dia. que eu vi hoje, assim, eu digo em alguns jogos que eu consegui ver dele, né, como titular. Ele e o Darlan têm uma potência, né, logicamente, mas eu acho que o Openkowski, acho que ele tem mais Ah, técnica. você tá falando do Penkoski? Isso. Eu acho que você tá falando do Vacari. Não, do Openkowski. Cara, o Penkoski não vai ser convocado enquanto for reserva. Infelizmente, acho que ele só vai ser titular quando o Wallace se aposentar, né, ou ir para um outro time ser titular. Não, o Penkoski ele tem capacidade de ser selecionável, sim. Joga pra caramba. Deve estar ganhando uma bela grana, deve estar tranquilo lá no Cruzeiro e fala, cara, o time que tá ganhando não se É, mexe, mas me ele aciono, eu daria. vou, faço o meu e tá tudo certo. Porque, por exemplo, no lugar do. Se a gente pegar os saídas por aí, ele contra o Bruno Lima.
dá jogo. Uhum. Ele contra o Franco. Então, até ele contra o Wallace. Acho que ele jogou ano retrasado a Superliga. O Cruzeiro ia ser campeão sem o Wallace. Quiseram colocar ele no último ponto do ano retrasado lá e tudo bem. Mas ele tá entre os três, quatro saídas. Aí você pode pegar Aí tem o Alan e o Darlan, os irmãos, né? Mas no Eu não bolo ele concordei tá. muito com a convocação do. Eu não, não é que eu não goste dele, mas eu acho que ele. Eu não sei se ele fez um bom jogo assim para ser convocado. Acho que assim, ele tem. Quem? O Alan. Eu acho assim. Eu acho que tá indo mais pela falta. É, mas então, aí é que tá. Você tá optando pela falta, sendo que tem uns efetivos, né? Tem até o próprio Franco, que fez uma boa aí, Superliga, só não consigo participar agora porque pegou dengue. O próprio Pinkowski, então assim, acho que tem um jogador. Acho que falta esse lance de tipo assim, olha, obrigado pelo que você fez, só que aqui tá tendo mais jogadores mais efetivos e ponto. Acho que é isso que tá falta. O Opencossi, quando estava em Guarulhos, ele foi convocado, mas não foi para frente, né? Sim, mas é aquilo, né? Se você convoca já Wallace, Darlan e Alan, dificilmente você vai ter uma oportunidade. E agora que o Wallace se aposentou da seleção, abre aí, querendo ou não, uma vaga para um terceiro posto, né? Mesmo que seja para treinar ou fazer um jogo ou dois. Ou mesmo agora, por exemplo, na Liga das Nações, você tem ali o grupo, não vai ainda para as finais, mas você vai testando os jogos. Acho que falta um pouco disso. O Franco tem quantos anos? Ah, já tá beirando uns anos aí. É, então, porque eu acho 35 anos. Não vai para a É, seleção mais. O Darlan tem, pra você ter uma ideia, o Darlan tem 22. É sim. uma diferença grande. Mas o que você achou do jogo? Eu achei. Eu acho que foi muito jogado. Não teve tantas pausas que eu achei que ia rolar mais desafios. Acho que nem teve tanto assim. Teve mais aqueles efetivos que deu para ver que ou era bola dentro e bola fora, toque no bloqueio. Eu achei que ia ter mais pausas por conta disso, não teve. Mas acho que em si o jogo foi muito bom. Acho que foi muito jogado. Não foi desgarrado, tipo assim, é igual no primeiro set ali que, que teve o acaso do apagão do Cruzeiro, né? Mas eu acho que em si o jogo foi muito bom. Eu acho que todo mundo jogou, todo mundo conseguiu fazer seus pontos, defesa. Acho que o Campinas veio com uma proposta muito boa no primeiro set, que foi bloqueio, e coisa que não aconteceu mais nos outros sets. Não conseguiu, mesmo porque eu acho que foi mais por conta da inteligência do Cruzeiro de não enfrentar mais. Porque no primeiro set você vê extremamente que eles iam para baixo. Coisa que no segundo set eles tiveram a paciência de trabalhar mais. Bloqueio, pega, recupera, levanta, não conseguiu, recupera de novo, ataca. Eu acho que o Cruzeiro, a partir do segundo set, teve mais paciência para poder executar o ponto. Tem uma outra coisa também, né? Na hora, eles leram bem o Wallace e o Douglas. Sim, Quando os dois saíram, aí eles tiveram que fazer a releitura. Aí veio os jogadores do banco já sabiam o que tinha que fazer. por isso, Já estava um pouco mais claro o por jogo, isso né? que é a importância do banco jogar também, né? Ter essa conexão. A gente trocou o posto e ponta, não foi levantador. Geralmente, às vezes, o levantador não tá bem, troca, e aí acontece um erro ou outro, mas o Brasília ele tava com uma conexão muito grande entre todos os jogadores. Eu acho que é isso que foi legal. O Maurício mandou aqui. Dessa vez o jogo foi mais demorado que o aquecimento. Eu sempre falo que o jogo do Cruzeiro, o aquecimento demora mais que o jogo. Pois é, dessa vez demorou um pouquinho mesmo. E eu acho que é isso. O Cruzeiro não conseguiu fazer um primeiro set, mas conseguiu entender e do outro lado, esquece. Entrou dois jogadores aí com vontade de ganhar. O Brasília fez uma excelente partida, conseguiu botar todo
mundo para jogar, e isso que deu a grande vitória do Cruzeiro. Nossa, no começo eu achei o Brasília meio nervoso. Então, eu também achei. Eu achei tanto o Brasília quanto o Rodriguinho tava um pouquinho nervoso ali também. Mas depois deslanchou, né? Depois que acalmou um pouco, acho que ganharam o primeiro set e falou: agora vamos jogar sério, vai Eu galera. acho que foi muito por conta de Douglas e o Wallace não estarem rodando, você fica meio tenso. Tipo assim, e agora? Bola pra quem? Se os meus dois Sim. melhores jogadores não estão conseguindo atacar. Eu acho que foi. O Maurício Borges jogou bem, né? Ele fez o arroz e o feijão dele. Ele gosta. Fez. Ele faz o arroz e o feijão dele, tá ótimo. E uma coisa legal é que teve nos treinos, né? O Borges e o Douglas Souza são muito amigos, né? E Sim. eles falaram assim: ah, e aí, quando é que a gente vai jogar junto de novo? Será que rola uma mudança aí? O Douglas sai Nossa. do Cruzeiro e vai pro vôlei Renata? O Douglas renovou já. Ele já tinha por 2 anos e efetivou. Pode ser pro próximo ano, mas ele já efetivou pro próximo ano. Mas o Douglas falou que queria muito jogar com o Borges de novo. Sério? Uhum. Pelo menos alguém quer jogar com algum Borges, né? Isso Pois foi é. muito fácil. Mas foi gostoso de ver o jogo hoje. Eu acho que rolou bastante ali volume. Eu também achei. E vamos falar do que interessa? Vamos, porque hoje a gente tá de Osasco. Osasco nada mais interessa. O que você achou do jogo do Osasco? Olha, eu achei que no primeiro set, né, quando o Osasco abriu. Primeira pergunta: você achou o jogo do Osasco mais tenso que o jogo de hoje? Eu achei que as meninas jogaram tão fluido. Cara, eu achei. Então eu tava muito tenso. Eu achei o jogo do Osasco muito mais tenso, a final Ah, feminina. eu Muito. tava, porque assim, fazia muitos anos sem título, né? Sim. Então, assim, tinha horas que eu falava assim, meu Deus, e agora? Deixa eu mudar de canal. Porque me dava nervoso quando elas encostavam. E eu acho que foi isso que eu acho que agradou muito, né, também. Além do masculino, que não desgarrou tanto, o do feminino todos foram muito próximos os pontos. Então isso me dava muita agonia. Eu falava assim, meu Deus do céu, e agora? Vamos. Ah, o SESI virou, aí o Osasco ia lá, conseguia empatar. Então, isso foi legal. E eu acho que todas as meninas, né, tanto do lado do SESI quanto do Osasco, queriam um título. E isso que deixou muito mais bonito de assistir. Eu acho que foi bonito de assistir elas com Foi. vontade, ponto a ponto, não teve aquela treta. E aí temos uma Natália do outro lado, uma Tiffany do outro lado. É verdade. É, É verdade, não. Na próxima eu venho. no Acho que próximo falei que programa vai ter pedras de Carmen Miranda. eu falei que se o Osasco fosse campeão, eu ia vir de Carmen Miranda, é verdade. E, É verdade. e ganhou, né? E aí temos uma Natália do outro lado, né? Que passou muito bem, atacou muito bem, estava muito fria no jogo. Você via que ela sabia o que estava fazendo. A Tiffany começou um Hum. pouquinho mais nervosa, mas aí ela conseguiu ali com uma calma da Natália, com a Bright conversando muito com ela, conseguiu ali fazer os pontos dela, vinha nervosa, atacava, explorava, fez muitos pontos de bloqueio, que coisa que não vinha acontecendo ali durante a Superliga, né? Ela conseguiu bloquear bem. As nossas centrais, a gente tinha um grande problema com as centrais, e que eu sempre vou bater na tecla. Por mais que a Kali fez alguns pontos importantes, a gente não vê tanto bloqueio do Osasco. Amorteceu Não. bastante bola, só que a gente não via muitos pontos de bloqueio, e isso incomoda muito. Tipo, faz parte do jogo você bloquear para você conseguir ali ir crescendo com os pontos. E não tinha isso, então isso me deixou um pouco irritado durante o jogo. A Larissa ali eu acho que foi muito bem durante o momento que entrou. E
Kali não renova, né? Quem tá possivelmente vindo é a Maihara, que jogou Uhum. contra o Osasco na final. Então eu acredito que o bloqueio vai começar a funcionar um pouco, né? Então, e vai ter mais jogos, porque a China da Kali todo mundo defendeu durante o jogo inteiro. Ela vinha na China, era bola para cima, né? Então isso vai deixando o jogo mais tenso. E você Eu gosto muito, achou? eu gosto muito da Mahara. Eu acho que vai. Sempre gostei muito da Mahara. Cara, eu gostei muito do jogo. Achei aquele jogo. Eu queria ganhar alguns sete chaves, o primeiro e o terceiro. Porque eu tinha a sensação de que se perdesse o primeiro, ainda mais da forma que perdeu, a vaca ia pro brejo, porque tava ganhando o set todo. Aí no final deu aquela de sempre, né? Falar, putz, bem no final e tal. Os segundos, eu achei que a Giovanna estava muito mal nos dois primeiros sets. Eu até falei, né? Para mim ela estava sendo a pior do jogo, porque o Osasco ganhou o primeiro set, apesar dela, muita bola espetada que a Natália estava virando, porque era a Natália. E tem hora que você vê na comemoração, e quando você é levantador, você percebe o time comentando com a levantadora. Mais baixa, mais isso, mais aquilo. E toda hora elas estavam meio que acalmando a Giovanna. Elas porque o levantador sabe quando ele erra a bola. Não tem como. A gente sabe quando a gente erra a bola. Não tem pra onde correr. De qualquer nível, não interessa. A gente sabe quando erra a bola. E depois, do meio do terceiro set em diante, não sei se ela entrou no ritmo ou se todo mundo igualou. Tava todo mundo muito igual Tava no todo jogo. mundo muito focado pro que queria mesmo. Acho que é. Trava. E Agora, acho que o segundo set perdeu. Eu acho que foi mais por conta de nervosismo, da vontade de ganhar, do sim. que outra coisa. Porque jogaram bem, não jogaram mal. Mas é isso, quando você tá com muita sede de ganhar, às vezes você erra uma bola besta, você levanta para ninguém, não tem cobertura. É essa vontade aí de ganhar que às vezes faz com que gere muitos erros. Tanto que o torcedor mais conhecido do Osasco, o comentarista Marco Freitas, estava louco na transmissão, que ele falava: o Osasco está errando demais, o Osasco está perdendo pontos que não deveria perder. Sim, Ele estava transtornado na transmissão. sim, você via nitidamente. Nitidamente. E outra, agora a Bruna Moraes jogou pra caramba, subiu alguns degrauzinhos aí. Sim, Olha, jogou muito na final. Faltou pro César o que faltou hoje pro Campinas, um banco. sim, um pouco mais de paciência e banco. Porque os times, se você pegar Campinas e SESI, Osasco e Cruzeiro, eram meio parecidos. De um time um pouco mais forte de pancada, outro time um pouco mais de trabalhar a bola. Você vê que até o Bruno Lima não é aquele saída virador, não que não seja virador, mas ele não é o de fora, ele é um clássico, ele trabalha muito bloqueio, ele é muito inteligente, me lembra muito os dois times, o Cruzeiro, o Osasco, o Campinas, o SESI. E para os dois acho que faltou um banco, porque volume de jogo tinha. Só não funcionou a inversão de 5-1, né? Que é a melhor inversão de 5-1 da Superliga Feminina, que é a Kenny e a Polina, né? É, teve isso. Não rolou Cara, muito no jogo. rolou, rolou no final do terceiro set ali, que foi bem complicado, que a Polina salvou uns pontos De ali. saque, né? E eu Principalmente. de saque principalmente. Agora a Kenya tava muito nervosa. Cara, ela entrou numa inversão que ela ia dando um badá. Sim, Ela o saque horrível. horrível, horrível. Então, me chamou muito a atenção de. Aí eu fiquei pensando também, né? Por que você acha que a Polina ela é a reserva e a Tiffany ela é a titular? Ah, quando a gente Eu fala. fiquei, eu fiquei pensando um pouco sobre a questão da Kenya jogar a bola um pouco mais alta. Que você vê que a bola da Kenya é muito balão. Sim, E a Polina precisa dessa bola mais balão. por E causa a da altura dela, né? Sim, Ela pega muito alto. sim. Não, mas você vê que a Kenya faz isso com a Natália na ponta, com a Mayra na ponta. Não interessa para quem seja. Parece que a gente jogando em quadra, que você não conhece o atacante, você bota um balão para ele se virar. E eu fiquei pensando um pouco nisso, se essa bola era um pouco melhor para Kenya, assim, para Polina se virar. Sim.
Agora, tem umas coisas também que tem que fazer. Tem que fazer aquela fila de penitência, né? Penitência para Natália, que voltou e não tem mais o que falar, porque ela deu os 3 títulos pro Osasco. A Bright, depois de muito tempo, foi campeã. E querendo ou não, pro Luiz Omar. O que ele fez esse ano, o time que ele montou. E desde a final lá, da final não, das quartas contra o Rio de Janeiro, a gente falou que ele estava muito sereno. Uhum. Mas sabe uma coisa que eu queria ver novamente, Andy? Okay. O quarto jogo contra o Minas, o quarto set contra o Minas. Ah, O de Osasco, porque eu não entendo até agora como é que o Osasco ganhou aquele jogo. não, é até a virada que teve no terceiro set contra o É? SESI. Contra o SESI? É, na... Sim, também. Não, também. É que lá no Osasco tava match point pro Minas. Ah, No quarto set, o Minas colocou uma frente grande pro Osasco. isso é mesmo. Eu falei, acabou. Aí eu fui lavar a louça e coloquei o celular para ficar vendo lá o jogo. Falei, já era, perdeu. Eu queria ver como é que o Osasco ganhou esse set contra o Minas. Eu tô até agora impressionado. Acho que é isso que o vôlei é muito isso, né? Uma hora você tá tão bem e aí você começa a errar por vontade de querer ganhar. Eu acho que foi isso mesmo que aconteceu. Mas eu acho que esse jogo me deixou muito mais tenso do que com o próprio Rio de Janeiro. Que até agora eu não consigo acreditar que a gente ganhou, tipo, tranquilamente. Mas Você ficou mais tenso em qual? eu falo do Sesc, a gente ganhou muito tranquilo. Aí quando Muito. contra o Sesc Flamengo foi muito. Eu achei muito tranquilo. Não, Não foi. Tanto que eu fiquei assim no meio do jogo assim. O que, que o Osasco vai aprontar para perder esse jogo? Porque não tinha o que o Sesc fazer para ganhar. e aí quando a gente pega o Minas, né? Aí toda a tensão que ganhou o primeiro jogo, aí vai pro segundo jogo, a gente tem essa tensão mesmo, né? E aí você não sabe o que se passa na cabeça dos jogadores e fala assim, agora é tudo ou nada. E era. E foi pro E tudo era. ou nada e ganhou o tudo ou nada. E aí Uhum. quando acho que ganha isso, e aí vai lá e ganha de 3-0 na casa delas, acho que acende uma chama de tipo assim, a gente tem chance para ser campeão. E foi muito legal aquela cena do Luiz Omar subindo na torcida, né? Sim, acho que foi um momento muito Foi. emocionante isso. Achei que foi muito legal essa parte. E foi um momento muito família, né? E ele falou, eu queria estar com a minha família, mas não foi possível, mas tô levando a vitória para casa. Então, Não, foi muito legal. Aquela hora que ele subiu lá foi bem emocionante mesmo, foi bem foi, legal. foi bem legal. Então, Então, assim, acho que um todo, é, as duas finais foram excelentes, mas a do Osasco eu acho que foi um pouquinho a mais, que era o que a gente estava esperando durante muitos anos isso. E aí a em gente que horas que você achou que o Osasco ia coroa, ganhar? né? Ganhamos os 3 campeonatos que disputamos. Ano que vem tem mais, né? E eu espero que monte um time, assim, parecido, né? Para poder conseguir enfrentar e ganhar títulos. Tá É, saindo a Polina, tá saindo a Natália, que já e foi tá saindo a afirmada Giovana. na. A Giovana, tá vindo a Jenna Gray, né? Tá vindo a Mayhara, mas a gente vai precisar aí manter a cabeça boa e uma ponta mais efetiva, né? Tem a Mayra, que também fez uma excelente partida na final. Eu achei que ela ficou um pouquinho também no começo tensa, mas depois foi. Eu achei que ela defendeu bem, deu um volume de jogo, usou muita inteligência dela nos momentos que precisava. Ela foi muito bem. Então vai precisar aí de uma ponteira mais efetiva, porque a gente sabe que a Mayra é mais de composição, né? É, vai ter que ser um nível penha, uma coisa bem que gosta de jogar esse tipo de jogo Sim. e que aguente a torcida, o bafo da torcida nas costas. Eu acho que a Kenia poderia ser, não vai É, ser, né? Mas é alguém desse tipo para substituir a Natália, porque o título tem nome e sobrenome, os 3 títulos, né? Natália Zilo. Os tem. 3 títulos, porque o, ela não fez o ponto da vitória contra o Minas, não fez o ponto da vitória da Superliga. Mas o que ela defendeu no final do set, porque ela não é. Se você pega aquela Natália, a evolução dela é impressionante. Sim. Lá de quando era do Osasco saída e hoje o que ela faz? Ela varreu o fundo da quadra no jogo contra o César. Impressionante. Em que É, momento que você
olhou e falou, vai dar para ganhar? Olha, desde o do primeiro set na final, eu já, mesmo que abriu ali no começo uma boa vantagem, eu assim, gente, fecha logo. Acaba logo. Acaba, pelo amor de Deus! Acaba! E aí, quando perdeu o segundo set, eu já falei assim, acabou, o Osasco vai bugar, Vontade de chorar e morrer. Só isso. não vai dar pra gente. Parecia, né? Porque acontece, às vezes aconteceu a gente de ver jogo de ganhar o primeiro set, perder o segundo e perder o resto. É muito do Sim. Osasco isso. Sim. É a cara do Osasco. E eu E tava achei. jogando melhor, então é muita cara mesmo. Tava jogando melhor. E eu, assim, pelo SESI ter ganhado os 2 jogos contra o Praia, eu achei que ia vir com força muito total, assim. E eu senti um incômodo da Dani Lins não ver as atacantes dela virando tanta bola. Mas o Osasco foi muito inteligente em sacar Na Costa, na Costa. Muito, porque aí sacava curto, ela voltava e aí tinha que armar. Foi muito inteligente nesse ponto. Porque aí sobrecarregava a Bruna foi uma boa surpresa e tal. A Cassi, cara, como eu gosto da Cassiele. Ela é uma, assim, eu não digo que ela é uma Mayra, mas eu acho que assim, ela é muito do tipo, tô fazendo meu jogo, faço meus pontos, e ela é muito técnica. Ela faz tudo muito bem feito. Eu gosto Muito. Tipo assim, muito, eu ela gosto. pode Desde não quando ela ser surgiu no uma... Minas. Desde quando ela surgiu no Minas, eu gosto dela. Ela faz. E ela evoluiu também. Foi pro Praia, ganhou Superliga. E tá melhor. Agora tá definindo mais ainda no SESI. Sim, ela não é aquela jogadora, por exemplo, Natália, aquela jogadora tipo WoW, Elite, que todo Não. mundo bota fé. Mas ela faz o dela. Não, e precisa dela, porque ela é uma de composição. É, Precisa dela. Só que ela é uma de composição agora, que quando tá na rede de dois, ela tá virando bola. sim, ela foi muito efetiva. Eu achei bem legal a participação dela também. Então, pra acabar, que momento você achou que o Osasco ia ganhar? Você tem Em que eu compromisso? achei que no terceiro set eu falei assim, é nosso. É Mas nosso. que hora do terceiro set? Quando acabou o terceiro set? Quase. Porque quase perdeu, né? Então, isso que eu tô falando. Quando virou ali, eu falei assim, mas quando empatou, eu falei, é nosso. O Osasco tá muito lúcido, eu acho que a gente vai ganhar. Foi nesse meio tempo, acho que foi 21-19, algo assim. Na hora que eu olhei, fiz assim, mas empatou, eu falei assim, é nosso. Elas estão muito Uhum. lúcidas, elas estão com muita vontade. E aí o terceiro set foi mais tranquilo. Foi, o quarteto foi mais tranquilo. E você, em que momento? Quando ganhou o terceiro set. Porque quando ganhou o primeiro, aí no segundo dava pra, cara, dava pra ter ganho o segundo set tranquilamente. Sim. Erraram, aí eu falei, tem coisas que só o Osasco faz pra você, né? Aí que foi essa dor de cabeça, aí lá o Marco Freitas falando, o Osasco tá se ferrando sozinho. Tá. O Osasco tá se complicando sozinho e tal. Uhum. Teve uma hora que ele deu uma estatística de aces versus erros. Cara, tava 10 erros para 2 aces, assim, era um absurdo. E o SESI, 4 erros e 2 aces, tava mais próximo, mais certinho, né? Uhum. Mas, quando ganhou o terceiro set, mas assim, só descansei mesmo quando fez 24-20 no quarto set, porque falei, ufa. Porque foi isso que você falou, abria, depois voltava, fechava, parecia que ia perder. Então teve vários pontos que estavam perto de ganhar e que não foram para frente. Sim. Mas foi gostoso de assistir, acabou. Agora a gente vai entrar aí pra temporada de seleção, né? Que espero que venha. Bruna Moraes tem que estar. Sim, eu acho que sim, com certeza. Eu acho que espero que faça uma boa partida. Tá saindo as convocações aos poucos, né? A gente depois solta aqui pra vocês. Já tá saindo nos stories, mas depois a gente faz uma concretização aí numa lista. Mas eu espero aí que a gente ganhe pelo menos um títulozinho esse ano, né? Pela seleção. Acho que tá precisando. Esse ano tem VNL e tem Copa do Mundo? Isso. Olha, Então, ganhar uma Copa do Mundo, isso é bom, hein? então.
Isso é bom. Vamos ver cenas dos próximos capítulos. Vamos. Temos compromisso agora, né? Meu querido, Você caiu. Ah, você voltou. ah, Só pra falar, o Maurício meteu um job rotation também, né? Meteu um chinelinho bem na final da Superliga. Vamos ver se ele aparece depois. Foi visto bêbado, correndo nu, depois do título do Osasco. Pois é. Mas agora já se recompôs. Já. Beleza, então. Bom passeio. Valeu, meu querido. Até mais. Tchau, Tchau. tchau. Valeu, galera. Muito obrigado aí. Uma livezinha aí depois da grande final.